Imagine ir para a cama sabendo que a menina de 6 anos que você adotou está de pé ao lado da sua cama segurando uma faca. E se eu te disser que essa criança na verdade é uma mulher adulta com instintos assassinos? Ou será que tudo isso foi uma mentira cruel para abandonar uma criança de 6 anos indefesa? Bem-vindos ao canal A Voz das Histórias. Meu nome é Elias e a história de hoje parece ter saído diretamente de uma das telas de cinema, mais especificamente do filme A Órfã. Mas o que aconteceu na vida real com a família Burnett e a pequena Natalia Grace consegue ser ainda mais bizarro, confuso e aterrorizante. Em 2010, Christine e Michael, um casal exemplar de indiano nos Estados Unidos, decidiram abrir o coração e sua casa para a adoção. Eles já tinham uns filhos biológicos, inclusive um garoto prodígio com autismo que era considerado um gênio da física. Eles sentiam que tinham amor e recursos de sobra para ajudar mais uma criança. Foi então que eles receberam uma ligação sobre uma emergência, uma menininha nascida na Ucrânia com uma forma rara de nanismo, chamada displasia congênita. Precisava de um lar imediatamente. O processo de adoção, que costumava levar anos, foi resolvido em apenas 24 horas. Eles achavam que estavam salvando um anjo, eles não tinham ideia do pesadelo que estava prestes a começar. No início, Natália parecia apenas uma criança doce e traumatizada pelo abandono, mas não demorou muito para que Christine, a mãe, começasse a notar os detalhes anatômicos e comportamentais que simplesmente não batiam com a idade da criança de 6 anos. Aqui começam os relatos que chocaram o tribunal anos mais tarde. Christine afirmou que ao dar banho em Natália pela primeira vez, percebeu que ela já tinha pelos pubianos completamente desenvolvidos, algo biologicamente impossível para uma criança de 6 anos. Pouco tempo depois, a mãe encontrou evidências que Natália estava tentando esconder suas primeiras menstruações, limpando o sangue em roupas e escondendo-as no lixo. Em vez de falar como uma criança que estava aprendendo inglês, Natália usava palavras complexas. Tinha um tom de voz maduro e, segundo os pais, demonstrava uma sofisticação psicológica fria, muito além de sua suposta idade. Mas o mais assustador não era a biologia, era o comportamento. Os Burnett alegaram que Natália começou a demonstrar um ódio profundo pela família. Ela desenhava fotos de membros da família mortos, colocando-os em caixão e sorria ao mostrar os desenhos. Michael, o pai, relatou em entrevistas que a atmosfera da casa mudou. Eles não dormiam mais, eles trancavam a porta do quarto por medo da própria filha adotiva. As suspeitas viraram um pânico generalizado quando, segundo os depoimentos da família, Natália tentou matá-los ativamente. E fugindo um pouco da história também, pessoal, os relatos da Christine, a mãe, são de arrepiar, tá? Ela fala que Natália tentou empurrá-la contra uma cerca elétrica de alta voltagem durante um passeio em algumas ocasiões. Christine também relatou que acordou no meio da madrugada e viu Natália parada de pé na beirada de sua cama, encarando ela fixamente no escuro, segurando uma faca na cozinha também. A Christine, também a mãe, ela relata, né, algum incidente com um alvejante. Ela estava servindo café quando se distraiu por alguns segundos e quando ela tomou um gole sentiu um gosto químico forte na boca. E quando ela questionou a Natália, né, a menina, ela respondeu friamente que estava tentando envenenar a mãe dela, a Christine. Desesperados e convencidos que tinha uma sociopata adulta vivendo sobre o seu teto, os Burnett tomaram uma medida extremamente sem precedentes. Em 2012, eles entraram na Justiça do Estado da Indiana com uma petição legal para mudar a idade de Natália. Baseando-se em relatos médicos controversos e de depoimento de um médico que afirmava que a arcada dentária e a estrutura óssea da Natália eram de uma pessoa adulta, um juiz aceitou o pedido. Da noite para o dia, a certidão de nascimento da Natalia Grace foi alterada. Sua data de nascimento mudou de 2003 para 1989. Legalmente, a menina de 9 anos virou uma mulher de 22. Com a lei do lado deles, os Burnett fizeram algo que para muitos foi o ápice da crueldade. Como Natalia agora era legalmente uma adulta, eles não tinham mais obrigação de criá-la. Eles alugaram um apartamento na cidade de Lafayette, Indiana, pagaram alguns meses de aluguel adiantado e deixaram alguns mantimentos.
deram-lhe cartões de assistência social e simplesmente se mudaram para o Canadá, levando seus filhos biológicos. Natália, que media pouco mais de 1 metro de altura, devido ao nanismo, e tinha severas dificuldades de locomoção, foi deixada completamente sozinha para se virar em um apartamento que nem sequer era adaptado para sua condição. Os vizinhos do prédio começaram a notar a presença daquela figura peculiar. Ela mal conseguia alcançar as maçanetas da porta, ou o fogão. Ela dependia de caridade de vizinhos para comer e tomar banho. Às vezes era vista circulando pelo bairro à noite, desorientada. Em 2013, o caso explodiu. A polícia foi acionada por vizinhos preocupados. Após uma investigação detalhada que durou anos, em 2019, Michael e Christine foram formalmente indiciados por negligência e abandono de incapaz. A defesa dos pais era simples. Como podemos ser presos por abandonar uma criança se a justiça determinou que ela era uma adulta? O caso virou um nó jurídico e um circo mediático global. Aqui é onde a história dá uma reviravolta de 180 graus e nos faz questionar quem realmente é o monstro dessa história. Durante os julgamentos de Michael e Christine, o tribunal proibiu que a defesa usasse a discussão sobre a idade real de Natália. O foco era estritamente se eles haviam abandonado uma pessoa dependente de cuidados. Michael foi considerado inocente em 2022 e as acusações contra Christine foram retiradas em 2023, devido à falta de provas suficiente para condená-la sobre as leis locais. Mas o verdadeiro choque veio com os exames de DNA e os novos documentários, onde a própria Natália decidiu quebrar o silêncio. Testes de DNA de última geração foram realizados na Ucrânia. Os investigadores localizaram a mãe biológica de Natália, Anne, e o resultado foi devastador para a narrativa dos Burnett. O DNA confirmou que Natália nasceu realmente em 2003. Isso significa que quando os Burnetts a mudaram de idade legalmente e a trancaram em um apartamento sozinha, ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela era de fato uma criança indefesa, com deficiência física severa, abandonada à própria sorte pelos pais que prometeram protegê-la. E quanto aos comportamentos assustadores? Especialistas que avaliaram Natália explicaram que crianças com o tipo de nanismo dela frequentemente desenvolvem características físicas que podem confundir leigos, e que o comportamento arrédio ou rebelde era fruto de traumas profundos de múltiplos abandonos e abusos sofridos em abrigos. Natália negou veementemente ter tentado envenenar a família ou usado facas contra eles, alegando que os Burnetts inventaram tudo isso como uma justificativa para se livrarem dela, quando perceberam o tamanho dos custos médicos que a sua condição exigia. Hoje, Natália vive com uma nova família adotiva, os Mans, que são pastores e afirmam que ela é uma jovem adorável. Embora o relacionamento deles também tenha passado por altos e baixos, o caso de Natália nos deixa com uma sensação desconfortável. Como o sistema judicial permitiu que uma criança de 9 anos fosse transformada em uma adulta no papel? Quem estava manipulando quem? De um lado, uma família que jura ter vivido um filme de terror psicológico, com uma sociopata, disfarçada de criança. Do outro, uma menina com deficiência que foi rejeitada, manipulada pelo sistema e deixada para morrer em um apartamento vazio. E você? Em qual versão dessa história você acredita? Os Burnetts eram monstros negligentes ou vítimas de uma fraude inacreditável? Deixe nos comentários a sua opinião sobre este caso e também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.